Então, primeira pergunta: quando Cristo vai voltar? Essa é a primeira pergunta que precisamos responder. Quando é que Cristo vai voltar? Que ele vai voltar é um fato, mas quando? A Bíblia ensina que a vontade de Cristo a volta de Cristo é iminente, que é um acontecimento que vai acontecer é, a qualquer momento. Isso não significa, é claro, que vai acontecer exatamente amanhã, porque a Bíblia realmente não revela isso, né? Está pronto a realizar-se, quer dizer que vai ser um momento desses. E pensando por outro lado, para nós, nossa vida é tão curta que ele virá de repente mesmo. Para nós, realmente é de repente. Vai demorar menos de 100 anos para muitos de nós aqui. Vai demorar menos de 50 anos. Vai demorar menos de 10 anos. Vai demorar menos de 5 anos. Talvez 6 meses. Não sabemos. Estejamos prontos. Então, para cada um de nós, a vinda de Jesus tem até talvez uma data diferente. Mas um dia ele virá para todos nós, de fato. Então, vai acontecer de repente. Exemplo da eminência é como eu mencionei sobre uma pessoa que sofre de um mal incurável, está desenganada, por exemplo. Está sujeita a morrer de repente, mas ninguém sabe quanto tempo. Até às vezes acontece de os médicos desenganarem alguém e a pessoa ainda sobreviver por alguns anos, porque eles não sabem exatamente, eles não mandam na vida. Eles não têm realmente como dizer para a pessoa quanto tempo realmente, com exatidão, ela tem de vida. Da mesma forma é a volta de Jesus. É iminente? Quer dizer, quanto tempo vai demorar? Não sei. Mas desde que não sei, esteja preparado, estejamos preparados. Eu devo me preparar, porque virá e não tardará. Porque, como mencionado anteriormente, a nossa vida não tarda. Nossa vida é como uma neblina, diz o Novo Testamento. Ela está aqui, de repente, não estará mais. Então, a volta de Jesus será iminente. Volta iminente, como mencionamos, pode ser que não seja imediato, mas também por que não? Cada hora pode ser a última. Cada tic-tac do relógio aí pode ser o último. A segunda vinda de Jesus tem dois aspectos aí que a gente vai analisar, inclusive. Primeiro, a incerteza quanto à hora em que ele virá e a certeza de que ele pode vir a qualquer momento. Não sabemos a hora, mas sabemos que virá. Então é a incerteza da hora exata, do momento exato, mas a certeza da volta. Ele virá. Assim como no Velho Testamento, as pessoas até, nós temos passagens falando sobre isso, casavam-se e davam-se em casamento e não estavam percebendo a vinda do Senhor. Mas ele veio. Levou milhares de anos, mas chegou o dia. E por 3 anos ele pregou nessa terra e mudou este mundo. E agora é a nossa oportunidade de ouvir a palavra, de nos arrepender, de confessar Jesus como Senhor, de nos batizar, de mantermos-nos fiéis. Você já fez todo esse processo, né, desde ouvir o Evangelho, que ouviu o Evangelho. Então, mantenha a fidelidade. Jesus voltará quando? É uma incerteza, mas com certeza voltará. Então, William Miller é um dos precursores do Adventismo do sétimo dia. Ele anunciou, por exemplo, que Cristo iria voltar em 1844. Bem, 1844 faz tempo já, né? E não voltou. Como Jesus não veio, William Miller mudou a data para 1845. E finalmente, humilhado, ele teve que admitir que estava errado. E ainda, por incrível que pareça, o adventismo existe hoje em dia. Começou com uma mentira e continua existindo hoje em dia. Ainda a história continua, a gente vê muitas coisas nessa história. Rutherford, que é um sucessor de Russell, anunciou que o Senhor voltaria ainda antes da morte dele, desse tal de Rutherford. Ele já morreu, mas o seu livro ficou aí para testemunhar a loucura de querer determinar uma data para a volta do Senhor. É loucura. Nós não sabemos. Jesus, quando estava aqui na terra entre nós,
ele não sabia. Só Deus sabia, né? E na pessoa humana assim de Jesus, ele não sabia. E Deus, é claro que sempre soube. Agora, é claro que Jesus está à direita de Deus, Jesus já sabe também quando virá. Mas nós que não sabemos, então a data da vinda do Senhor, ninguém sabe, ninguém deve tentar fazer predições. Jesus, o que ele fala sobre a sua vinda? Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Mateus capítulo 24, versículo 36. Nem Jesus sabia, enquanto estava aqui entre nós e sendo comum de nós. Então ele não ousou, ou nem Jesus ousou fazer predições. Porque nem os anjos sabem, só Deus sabe. E com certeza Jesus agora também, né? Por isso também disse Jesus ainda em continuação do capítulo 24. Ficai também vós apercebidos, porque a hora vem em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Estamos avisados. O Filho do Homem virá. Essa é uma certeza. Claro que existem outras certezas das quais a gente vai falar daqui a pouco. Certeza de que Jesus Cristo vai voltar. Várias passagens afirmam que a vinda de Jesus está próxima. No Novo Testamento a gente vê as pessoas falando sobre a proximidade da vinda de Jesus. Mas então já temos aí 2000 anos e cadê a promessa que Jesus voltaria? Será que ele falhou também? A mensagem é para que fiquemos vigilantes. Essa é a mensagem principal. É isso que nós devemos nos prender. Que estejamos prontos. Essa é a mensagem principal. Então, estejamos vigilantes. Essa é a mensagem. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e a hora em que o Senhor virá, virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Mateus 24, 44, 42 até o 44. Mateus 24, do 42 até o 44. Veja só aqui. Assim como um pai de família, ele guardaria a sua casa, quer dizer, ele prepararia a sua casa. Ele não deixaria que a casa fosse pega de surpresa. Ele deixaria as portas trancadas, grades nas janelas, se fosse um lugar onde tem muito ladrão, claro, né? Mas nesse caso, Jesus é comparado à vinda do ladrão. Não se sabe. Já que você não sabe, então põe a porta. Já que você não sabe, então põe a janela. Já que você não sabe, então fique atento. Previna-se. E essa é a mensagem. Previna-se. Vamos nos prevenir sobre a vinda de Jesus. Porque virá. Quando? Quando menos esperarem. Quando as pessoas estiverem fazendo coisas mais absurdas possíveis. E nós podemos estar no meio dele se nós perdemos a fé, a esperança e o amor. Vamos lutar para que nunca percamos estas coisas. E precisamos buscar, então, fazer a vontade de Deus. Então, esse tipo de cautela não exige que passemos o tempo examinando os céus, mas fazendo a vontade de Deus. Quer dizer, em outras palavras, sabendo que Jesus voltará repentinamente. É claro que a gente não vai ficar o dia inteiro olhando para os céus, assim, não vamos trabalhar mais, porque Jesus vai voltar, e para que a gente vai trabalhar? Não vamos falar mais sobre o evangelho com ninguém, porque Jesus vai voltar de repente assim, para que eu vou falar? As pessoas podem não aceitar, enfim. Eu não vou mais fazer nada porque Jesus vai voltar. Não vamos ficar olhando para o céu. Mas a mensagem que nós devemos realmente ter é: vamos buscar fazer a vontade de Deus. Essa é a mensagem. A volta de Jesus sempre está próxima. A morte, por exemplo, é um sinal da volta de Jesus. E próxima quanto que está? A proximidade da volta do Senhor durante os últimos 20 séculos não constituiu um problema sério. Desde os primeiros séculos, os incrédulos já estavam duvidando por causa da demora do Senhor em voltar. Veja que Jesus, lá no primeiro século, Jesus falou, não tinha feito nem 100 anos ainda que Jesus tinha prometido a sua volta. E as pessoas já começaram a escarnecer, quer dizer, duvidar e falar mal.
E imagina agora que nós passamos já 20 séculos, 2000 anos. Nós teríamos 22 séculos, exatamente. Nós teríamos muito mais razão para falar. Não, 22 séculos, bem, 2012, 22 agora. 2020, quantos a gente está? A gente tá, se perde na conta, né, por causa da pandemia e tudo mais. Mas Jesus vai voltar e já passaram-se muitos séculos e nós estamos aqui contando ou perdendo a esperança. Mas é um fato, é uma realidade. No ano passado, até o ano passado e um pouco desse ano, milhares de pessoas foram chamadas pelo Senhor. Para elas, Jesus voltou. Muitas delas nós conhecemos. Incrível foi a pandemia, que levou tantas pessoas que nós conhecemos. Acho que nunca vimos tantas mortes de pessoas conhecidas. E para elas, Jesus voltou. Elas ouviram o chamado do Senhor. E não tem como dizer, depois eu vou. Como nós fazíamos quando éramos adolescentes lá em casa, né? Os pais nos chamavam e nós, daqui a pouco eu vou. E não ia. Porque talvez você não estava pronto ainda, você queria continuar fazendo o que você estava fazendo. Mas para Jesus não tem essa resposta. Quando ele chamar, será a vontade dele e não a nossa. Por isso, enquanto estamos aqui, vamos procurar fazer a vontade dele. E não vamos ficar escarnecendo, nem lá dentro de nós mesmos, nos nossos pensamentos. Aliás, acho que o negócio de Jesus voltar, eu não sei não, viu? Já faz mais de 2000 anos, 2020 anos e nada. Nem assim devemos pensar, porque esse pensamento é antigo já. Não pensa que você está sendo o inventor da roda, porque não está. Veja só o que as pessoas pensavam naquele tempo, já antes dos primeiros 100 anos ali. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões. Veja só aqui, nos últimos dias, e nós estamos vivendo nos últimos dias, um destes dos nossos dias será um dos últimos. Então, nós estamos vivendo desde lá, desde o primeiro século, que a igreja começou nos últimos dias. Qual será o último? Nós não sabemos. Pode ter aqui, daqui para frente, né, mais alguns milhares de dias, talvez milhões de dias. Não importa. O que importa é Jesus está próximo. Mas próximo quanto? Então, por causa da falta de esperança é que as pessoas começam a andar segundo as suas próprias paixões. Mentem, se casam, até com pessoas do próprio sexo, incrível, né? Como pode isso acontecer? Segundo as suas próprias paixões, continuam fazendo. Vivendo, roubando as pessoas, aplicando golpes nas pessoas, é assim que as pessoas continuam vivendo, segundo as suas próprias paixões. Por quê? Perdem a esperança. E eles vão dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Isso é 2 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4. Então veja que esse pensamento de que onde está Jesus? Que prometeu que ia voltar e hoje até agora nada. Não é novo esse pensamento, é um pensamento antigo. Um pensamento que nós precisamos enfrentar. E talvez seja um pensamento que você tem, e tudo bem você ter, mas que isso sirva para um trampolim da sua fé, impulsionar a sua fé, fazer você crescer na fé e não cair nos seus próprios pecados. Porque quando você começa a questionar, tem duas coisas: ou você encontra as respostas, porque quem procura acha, ou você se conforma do jeito que as coisas estão. Bom, já que eu cheguei à conclusão que Jesus não vai voltar, então vou viver do jeito que eu quero viver, satisfazer os desejos do meu coração. É isso que eu vou fazer. Quando a gente perde a esperança de que Jesus vai voltar. Mas tem mais. Há uma certeza que Jesus vai voltar. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu e deu certeza disso a todos. Preste atenção nessa passagem. Deus estabeleceu um dia. Nós não sabemos, mas está estabelecido um dia que Deus julgará o mundo com justiça por meio de um homem que ele escolheu. E deu certeza disso a todos. Qual é a certeza de que Jesus vai voltar? Ressuscitando dentre os mortos.
Se Jesus está ressurreto, se Jesus está vivo, é porque ele vai voltar. Ele voltou a viver para voltar e fazer o julgamento. E o julgamento, esse homem que fará o julgamento em nome de Deus, será Jesus, logicamente, o Filho de Deus. A ressurreição, a falta de nós encontrarmos, ou qualquer pessoa, e fizeram a procura do corpo de Cristo. Não encontraram, porque estava ressuscitado. Alguém que ressuscitou e foi levado até os céus. Não pode mais ser encontrado. Veja quanto o corpo humano é importante para nós, não é? As pessoas caem de um avião ou naufragam em alto mar. Como se fazem buscas até encontrar? E algumas vezes é possível, claro, que até nem encontrem. Mas quanto se gasta para encontrar o corpo de alguém que morreu? Veja o quanto o corpo é importante. Quando Jesus morreu, também fizeram até acusações contra os discípulos de Jesus que tinham roubado o corpo de Jesus, mas os discípulos de Jesus não, claro, enfrentaram essa situação, enfrentaram realmente dizendo, olha, se nós roubamos o corpo de Cristo, provem. E eles não puderam provar. Claro, estou usando aqui nas minhas próprias palavras, não tem uma passagem dizendo exatamente a resposta dos discípulos, mas os discípulos de Jesus eram inocentes, não roubaram o corpo de Jesus. Estavam lá na frente soldados romanos e que sabiam que se algo acontecesse, eles seriam mortos. Por isso mesmo, até foram subornados para mentirem. Então, a história de Jesus tem tanto fundamento e vários estudiosos, ateus, a maioria deles, começaram no ateísmo, esses estudiosos, para provarem que o cristianismo é uma farsa. Mas eles chegam à conclusão de que essa história faz sentido. É fantástica? É, mas faz sentido. Incrível. Procure conhecer a história de autores, até que você talvez já ouviu falar, de pessoas que inicialmente na carreira da vida deles desacreditaram em Deus, de Deus. E até começaram a pregar o ateísmo, mas depois de confrontar a fé, de tentar provar, eles chegaram à conclusão de que Jesus realmente existiu, realmente era o Filho de Deus. Como aquele soldado romano lá na frente da cruz. Quantas pessoas criminosas ele viu serem crucificadas? Mas ele chegou a uma conclusão sozinho naquele dia. Este é verdadeiramente o Filho de Deus, disse ele. Então, a ressurreição dos mortos, que Jesus ressuscitou, é a nossa certeza de que um dia Deus julgará o mundo com justiça por meio do seu Filho Jesus. Essa é a nossa certeza. Outra passagem que nos dá essa certeza, porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certeza, certamente, o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Romanos capítulo 6, versículo 5. Veja só que a certeza também é nossa, porque assim como Jesus morreu na cruz, eu também morri para os meus pecados através do batismo. Então, essa é a minha certeza de que também um dia ressuscitarei assim como ele ressuscitou. E para isso acontecer, eu tenho que morrer. Quando eu morrer, e um dia vou ser chamado, aí a certeza se concretiza. A minha fé verei face a face. A esperança já não será mais necessária. A fé, inclusive, acaba ali, quando Jesus me chamar dos mortos, quando Jesus nos chamar dos mortos. Antes disso, vamos morrer vivendo a vida de Jesus em nosso corpo. O corpo é importante, vamos falar sobre o corpo daqui a pouco.